Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Durante muitos anos, 4 nações viveram em equilíbrio: a tribo da água, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Cada uma dessas nações possui pessoas capazes de controlar o seu elemento: água, terra, fogo ou ar. Esses mestres manipulam os elementos como uma extensão do próprio corpo. Mas existe apenas uma pessoa capaz de dominar todos os 4 elementos: o Avatar. E é ele quem mantém o equilíbrio do mundo. Só que esse equilíbrio foi quebrado. 100 anos antes dos acontecimentos da história, a Nação do Fogo iniciou uma guerra brutal contra todas as outras nações. Eles aproveitaram um momento em que o Avatar desapareceu misteriosamente e passaram a dominar territórios e destruir culturas. Sem um Avatar para impedir o avanço do Exército do Fogo, o mundo mergulhou em medo e sofrimento. É nesse cenário que conhecemos 2 jovens da tribo da Água do Sul, Katara e seu irmão Sokka. Eles vivem em uma pequena vila cercada por gelo e neve. A vida ali é simples, mas também marcada pela guerra. Muitos guerreiros da tribo partiram para lutar, deixando para trás apenas idosos, crianças e alguns poucos defensores. Katara sonha em se tornar uma grande mestra da água. O problema é que ela praticamente não tem ninguém para ensiná-la. Mesmo assim, todos os dias ela tenta treinar sozinha, tentando controlar a água ao seu redor. Sokka, por outro lado, é mais cético e pé no chão. Ele acredita que precisa proteger a vila e tenta agir como um guerreiro responsável, mesmo ainda sendo jovem. Durante um desses treinos, Katara acaba se irritando com Sokka e, em um momento de frustração, libera um poderoso golpe de água que quebra uma enorme camada de gelo. Dentro desse bloco congelado existe algo, ou melhor, alguém. Quando o gelo se rompe completamente, eles encontram um garoto misterioso preso em uma esfera de gelo junto com um enorme bisão voador. O garoto acorda confuso, mas cheio de energia e curiosidade. Seu nome é Aang. Logo fica claro que Aang não é uma pessoa comum. Ele possui tatuagens azuis pelo corpo e uma forma de agir leve, quase como se estivesse brincando com o mundo. E não demora para Katara perceber algo surpreendente. Ele consegue controlar o ar com facilidade. Aang é um mestre do ar, mas isso levanta um problema enorme. Os nômades do ar foram completamente exterminados pela Nação do Fogo 100 anos antes. Isso significa que Aang deveria ser impossível de existir, a menos que ele tenha estado desaparecido por todo esse tempo. Enquanto Aang começa a conhecer Katara, Sokka e a vila da tribo da água, percebemos que ele carrega um espírito muito puro. Ele gosta de explorar, rir e descobrir coisas novas. Porém, aos poucos, pistas começam a indicar que ele pode ser muito mais importante do que aparenta. Enquanto isso, em outra parte do mundo, conhecemos o príncipe Zuko, da Nação do Fogo. Ele é um jovem determinado e marcado por uma cicatriz no rosto. Zuko vive obcecado por uma única missão: capturar o Avatar. Ele acredita que encontrar o Avatar é a única forma de recuperar sua honra diante de seu pai, o poderoso Senhor do Fogo. Quando sinais de energia revelam que o Avatar finalmente reapareceu, Zuko imediatamente parte em direção ao Polo Sul. E é aí que o destino começa a se mover. Aang, Katara e Sokka mal tiveram tempo de entender o que está acontecendo quando enormes navios da Nação do Fogo aparecem no horizonte. Soldados invadem a vila procurando exatamente por aquilo que acabou de despertar no gelo: o Avatar. É nesse momento que a verdade começa a se revelar. Aang descobre algo que muda tudo. Ele não é apenas um mestre do ar, ele é o Avatar perdido há 100 anos. Mas o mundo que ele conhecia desapareceu. Seu povo foi destruído. A guerra tomou conta de tudo. E agora, mesmo sendo apenas um garoto que passou um século congelado, ele pode ser a única esperança de restaurar o equilíbrio entre as nações. Depois que os soldados da Nação do Fogo chegam à vila da tribo da Água do Sul procurando pelo Avatar, a situação fica extremamente perigosa para todos.
Aang percebe rapidamente que a presença dele ali coloca Katara, Sokka e toda a vila em risco. Mesmo sem entender completamente tudo o que está acontecendo, Aang toma uma decisão difícil. Para proteger as pessoas da vila, ele se entrega voluntariamente aos soldados da Nação do Fogo. A ideia dele é simples: se os inimigos o levarem embora, deixarão a tribo em paz. Mas Katara e Sokka não aceitam isso tão facilmente. Os dois irmãos sabem que Aang não pode cair nas mãos da Nação do Fogo. Se o Avatar for capturado, a guerra pode durar para sempre. Então, mesmo com medo e sem um plano perfeito, eles decidem seguir o navio inimigo para tentar resgatá-lo. Enquanto isso, Aang é levado até o enorme navio comandado pelo príncipe Zuko. Zuko finalmente acredita que está prestes a cumprir sua missão. Durante anos, ele percorreu o mundo procurando qualquer sinal do Avatar, enfrentando fracassos e humilhações. Agora, diante dele, está exatamente aquilo que ele sempre procurou. Mesmo assim, o encontro entre Zuko e Aang não acontece como ele imaginava. Aang não demonstra medo ou arrogância. Na verdade, ele parece mais curioso do que qualquer outra coisa. Ele olha ao redor, observa o navio e faz perguntas como se estivesse tentando entender aquele mundo que mudou tanto enquanto ele estava congelado. Enquanto Aang está preso no navio, Katara e Sokka conseguem se aproximar escondidos. Usando coragem e um pouco de improviso, eles tentam libertá-lo. Mas o que realmente muda tudo acontece dentro do próprio Aang. Ao ver pessoas sofrendo e ao perceber que aquela guerra existe por causa da ausência do Avatar, algo desperta dentro dele. Aang finalmente aceita a realidade. Ele é o Avatar, e fugir dessa responsabilidade não vai salvar ninguém. É nesse momento que seus poderes começam a se manifestar com muito mais força. Durante a confusão no navio, Aang consegue libertar parte de sua energia espiritual e usa o controle do ar de uma forma impressionante. Rajadas poderosas de vento atravessam o convés, derrubando soldados e criando uma oportunidade para escapar. Katara também começa a mostrar seu talento com a dobra de água, ajudando a conter os inimigos, enquanto Sokka tenta proteger os dois. Depois de uma fuga cheia de tensão, os três conseguem escapar do navio e voltar para Appa, o enorme bisão voador que acompanha Aang. Appa levanta voo, levando os três para longe dali, enquanto os navios da Nação do Fogo ficam para trás. Mas a jornada deles está apenas começando. Durante a viagem, Aang começa a entender melhor o que aconteceu com o mundo enquanto ele esteve desaparecido. Ele descobre que a guerra durou 100 anos e que muitas culturas foram destruídas, incluindo o povo dos Nômades do Ar, o seu próprio povo. Esse momento é um dos mais pesados para Aang. Pela primeira vez, ele percebe que tudo aquilo que fazia parte de sua vida simplesmente deixou de existir. Seus mestres, seus amigos, os templos onde ele cresceu, tudo pode ter sido destruído. Katara percebe a dor que Aang carrega e tenta encorajá-lo. Ela acredita que ele ainda pode trazer esperança para o mundo. Sokka, mesmo sendo mais desconfiado, também começa a entender que Aang pode realmente ser a única chance de acabar com aquela guerra. Então, eles tomam uma decisão importante. Aang precisa aprender a dominar os outros elementos, água, terra e fogo, para cumprir seu papel como Avatar. O primeiro passo dessa jornada será encontrar mestres que possam ensiná-la. Assim, os três partam juntos em uma missão que pode mudar o destino do mundo. Não são apenas três jovens viajando pelo céu em um bisão voador. Eles estão carregando o peso de uma guerra centenária e a esperança de milhões de pessoas. Enquanto isso, em algum lugar atrás deles, Zuko observa o céu vazio onde o Avatar escapou. Para ele, aquilo não é o fim da perseguição. É apenas o começo. Depois de escapar do príncipe Prince Zuko, o grupo começa a entender que a viagem deles não é apenas uma fuga. É o início de uma missão muito maior. Durante o caminho, Aang revela um desejo muito forte que ele vinha guardando desde que acordou do gelo. Ele quer visitar o Templo do Ar do Sul. Para ele, aquele lugar não é apenas um templo, é sua casa. Foi lá que ele cresceu, treinou e viveu com os outros nômades do ar.
No fundo do coração, Aang ainda carrega uma esperança inocente de encontrar alguém de seu povo ali. Katara e Sokka não têm certeza do que vão encontrar, mas aceitam acompanhar Aang. Enquanto Appa voa cada vez mais alto em direção às montanhas, o clima muda. O vento fica mais forte, o ar mais frio e o silêncio começa a tomar conta do ambiente. Quando finalmente chegam ao templo, Aang fica animado por alguns instantes. Ele salta de Appa com entusiasmo e começa a correr pelos corredores e pátios do lugar, lembrando de brincadeiras antigas e dos momentos que viveu ali antes de desaparecer. Para ele, por alguns segundos, parece que nada mudou. Mas essa sensação dura muito pouco. O templo está completamente abandonado. Não há monges, não há crianças treinando, não há vozes ecoando pelos corredores, apenas o vento atravessando as estruturas antigas. Aos poucos, Aang começa a perceber que algo está muito errado. Enquanto exploram o lugar, Katara e Sokka encontram sinais claros de que o templo foi atacado muitos anos antes. Há marcas de batalha e vestígios que indicam uma invasão violenta. A verdade começa a se formar lentamente na mente de Aang. A Nação do Fogo destruiu os Nômades do Ar. Quando ele finalmente encontra o corpo de seu antigo mestre entre os restos da batalha, o peso da realidade cai sobre ele de forma devastadora. Seu povo inteiro foi exterminado durante o início da guerra, exatamente no período em que ele desapareceu. Aang percebe que, de certa forma, ele é o último de sua cultura. A dor e a culpa começam a crescer dentro dele. Ele sente que deveria ter estado ali para proteger seu povo. Ele acredita que se não tivesse fugido de suas responsabilidades como Avatar naquela época, talvez tudo pudesse ter sido diferente. Esse sentimento desperta algo extremamente poderoso dentro dele. Aang entra no chamado Estado Avatar, uma condição espiritual em que o poder de todos os avatares do passado flui através dele. Seus olhos e tatuagens começam a brilhar intensamente e uma energia gigantesca se espalha pelo templo. O vento começa a girar com força ao redor dele, levantando pedras e criando uma tempestade de ar. Katara e Sokka ficam assustados, porque percebem que Aang perdeu o controle de suas emoções. Mas Katara decide se aproximar mesmo assim. Com calma e coragem, ela fala com Aang, lembrando que ele não está sozinho. Ela diz que mesmo que o mundo tenha mudado, ainda existem pessoas que acreditam nele. A voz de Katara consegue alcançar Aang no meio daquele turbilhão de energia. Aos poucos, o brilho desaparece, o vento diminui e Aang volta ao normal. Ele cai de joelhos, emocionalmente devastado, mas agora também mais consciente da realidade que precisa enfrentar. Aquele momento marca uma mudança importante dentro dele. Aang entende que não pode mais fugir de quem ele é. Ele precisa aceitar seu destino como Avatar e aprender a dominar os outros elementos, se quiser impedir que a guerra continue destruindo o mundo. Depois de deixar o templo, o grupo segue viagem novamente, com Appa, agora com um novo objetivo: encontrar mestres que possam ensinar Aang a controlar água, terra e, eventualmente, fogo. Mas enquanto eles seguem tentando trazer equilíbrio ao mundo, o príncipe Zuko continua a sua perseguição implacável. E em algum lugar do Reino da Terra, novos aliados e novos perigos aguardam o Avatar. Durante muitos anos, 4 nações viveram em equilíbrio: a tribo da água, o Reino da Terra, a Nação do Fogo e os Nômades do Ar. Cada uma dessas nações possui pessoas capazes de controlar o seu elemento: água, terra, fogo ou ar. Esses mestres manipulam os elementos como uma extensão do próprio corpo. Mas existe apenas uma pessoa capaz de dominar todos os 4 elementos: o Avatar. E é ele quem mantém o equilíbrio do mundo. Só que esse equilíbrio foi quebrado. 100 anos antes dos acontecimentos da história, a Nação do Fogo iniciou uma guerra brutal contra todas as outras nações. Eles aproveitaram um momento em que o Avatar desapareceu misteriosamente e passaram a dominar territórios e destruir culturas. Sem um Avatar para impedir o avanço do Exército do Fogo, o mundo mergulhou em medo e sofrimento. É nesse cenário que conhecemos 2 jovens da tribo da Água do Sul, Katara e seu irmão Sokka. Eles vivem em uma pequena vila cercada por gelo e neve. A vida ali é simples, mas também marcada pela guerra. Muitos guerreiros da tribo partiram para lutar, deixando para trás apenas idosos, crianças e alguns poucos defensores. Katara sonha em se tornar uma grande mestra da água. O problema é que ela praticamente não tem ninguém para ensiná-la. Mesmo assim, todos os dias ela tenta treinar sozinha,
tentando controlar a água ao seu redor. Sokka, por outro lado, é mais cético e pé no chão. Ele acredita que precisa proteger a vila e tenta agir como um guerreiro responsável, mesmo ainda sendo jovem. Durante um desses treinos, Katara acaba se irritando com Sokka e, em um momento de frustração, libera um poderoso golpe de água que quebra uma enorme camada de gelo. Dentro desse bloco congelado, existe algo, ou melhor, alguém. Quando o gelo se rompe completamente, eles encontram um garoto misterioso preso em uma esfera de gelo junto com um enorme bisão voador. O garoto acorda confuso, mas cheio de energia e curiosidade. Seu nome é Aang. Logo fica claro que Aang não é uma pessoa comum. Ele possui tatuagens azuis pelo corpo e uma forma de agir leve, quase como se estivesse brincando com o mundo. E não demora para Katara perceber algo surpreendente. Ele consegue controlar o ar com facilidade. Aang é um mestre do ar, mas isso levanta um problema enorme. Os nômades do ar foram completamente exterminados pela Nação do Fogo 100 anos antes. Isso significa que Aang deveria ser impossível de existir, a menos que ele tenha estado desaparecido por todo esse tempo. Enquanto Aang começa a conhecer Katara, Sokka e a vila da Tribo da Água, percebemos que ele carrega um espírito muito puro. Ele gosta de explorar, rir e descobrir coisas novas. Porém, aos poucos, pistas começam a indicar que ele pode ser muito mais importante do que aparenta. Enquanto isso, em outra parte do mundo, conhecemos o príncipe Zuko, da Nação do Fogo. Ele é um jovem determinado e marcado por uma cicatriz no rosto. Zuko vive obcecado por uma única missão: capturar o Avatar. Ele acredita que encontrar o Avatar é a única forma de recuperar sua honra diante de seu pai, o poderoso Senhor do Fogo. Quando sinais de energia revelam que o Avatar finalmente reapareceu, Zuko imediatamente parte em direção ao Polo Sul. E é aí que o destino começa a se mover. Aang, Katara e Sokka mal tiveram tempo de entender o que está acontecendo quando enormes navios da Nação do Fogo aparecem no horizonte. Soldados invadem a vila procurando exatamente por aquilo que acabou de despertar no gelo, o Avatar. É nesse momento que a verdade começa a se revelar. Aang descobre algo que muda tudo. Ele não é apenas um mestre do ar, ele é o Avatar perdido há 100 anos. Mas o mundo que ele conhecia desapareceu. Seu povo foi destruído. A guerra tomou conta de tudo. E agora, mesmo sendo apenas um garoto que passou um século congelado, ele pode ser a única esperança de restaurar o equilíbrio entre as nações. Depois que os soldados da Nação do Fogo chegam à vila da Tribo da Água do Sul procurando pelo Avatar, a situação fica extremamente perigosa para todos. Aang percebe rapidamente que a presença dele ali coloca Katara, Sokka e toda a vila em risco. Mesmo sem entender completamente tudo o que está acontecendo, Aang toma uma decisão difícil. Para proteger as pessoas da vila, ele se entrega voluntariamente aos soldados da Nação do Fogo. A ideia dele é simples: se os inimigos o levarem embora, deixarão a tribo em paz. Mas Katara e Sokka não aceitam isso tão facilmente. Os dois irmãos sabem que Aang não pode cair nas mãos da Nação do Fogo. Se o Avatar for capturado, a guerra pode durar para sempre. Então, mesmo com medo e sem um plano perfeito, eles decidem seguir o navio inimigo para tentar resgatá-lo. Enquanto isso, Aang é levado até o enorme navio comandado pelo príncipe Zuko. Zuko finalmente acredita que está prestes a cumprir sua missão. Durante anos, ele percorreu o mundo procurando qualquer sinal do Avatar, enfrentando fracassos e humilhações. Agora, diante dele, está exatamente aquilo que ele sempre procurou. Mesmo assim, o encontro entre Zuko e Aang não acontece como ele imaginava. Aang não demonstra medo ou arrogância. Na verdade, ele parece mais curioso do que qualquer outra coisa. Ele olha ao redor, observa o navio e faz perguntas como se estivesse tentando entender aquele mundo que mudou tanto enquanto ele estava congelado. Enquanto Aang está preso no navio, Katara e Sokka conseguem se aproximar escondidos. Usando coragem e um pouco de improviso, eles tentam libertá-lo. Mas o que realmente muda tudo acontece dentro do próprio Aang.
Ao ver pessoas sofrendo e ao perceber que aquela guerra existe por causa da ausência do Avatar, algo desperta dentro dele. Aang finalmente aceita a realidade. Ele é o Avatar, e fugir dessa responsabilidade não vai salvar ninguém. É nesse momento que seus poderes começam a se manifestar com muito mais força. Durante a confusão no navio, Aang consegue libertar parte de sua energia espiritual e usa o controle do ar de uma forma impressionante. Rajadas poderosas de vento atravessam o convés, derrubando soldados e criando uma oportunidade para escapar. Katara também começa a mostrar seu talento com a dobra de água, ajudando a conter os inimigos, enquanto Sokka tenta proteger os dois. Depois de uma fuga cheia de tensão, os três conseguem escapar do navio e voltar para Appa, o enorme bisão voador que acompanha Aang. Appa levanta voo, levando os três para longe dali, enquanto os navios da Nação do Fogo ficam para trás. Mas a jornada deles está apenas começando. Durante a viagem, Aang começa a entender melhor o que aconteceu com o mundo enquanto ele esteve desaparecido. Ele descobre que a guerra durou 100 anos e que muitas culturas foram destruídas, incluindo o povo dos Nômades do Ar, o seu próprio povo. Esse momento é um dos mais pesados para Aang. Pela primeira vez, ele percebe que tudo aquilo que fazia parte de sua vida simplesmente deixou de existir. Seus mestres, seus amigos, os templos onde ele cresceu, tudo pode ter sido destruído. Katara percebe a dor que Aang carrega e tenta encorajá-lo. Ela acredita que ele ainda pode trazer esperança para o mundo. Sokka, mesmo sendo mais desconfiado, também começa a entender que Aang pode realmente ser a única chance de acabar com aquela guerra. Então, eles tomam uma decisão importante. Aang precisa aprender a dominar os outros elementos, água, terra e fogo, para cumprir seu papel como Avatar. O primeiro passo dessa jornada será encontrar mestres que possam ensiná-la. Assim, os três partam juntos em uma missão que pode mudar o destino do mundo. Não são apenas três jovens viajando pelo céu em um bisão voador. Eles estão carregando o peso de uma guerra centenária e a esperança de milhões de pessoas. Enquanto isso, em algum lugar atrás deles, Zuko observa o céu vazio onde o Avatar escapou. Para ele, aquilo não é o fim da perseguição. É apenas o começo. Depois de escapar do príncipe Prince Zuko, o grupo começa a entender que a viagem deles não é apenas uma fuga. É o início de uma missão muito maior. Durante o caminho, Aang revela um desejo muito forte que ele vinha guardando desde que acordou do gelo. Ele quer visitar o Templo do Ar do Sul. Para ele, aquele lugar não é apenas um templo, é sua casa. Foi lá que ele cresceu, treinou e viveu com os outros nômades do ar. No fundo do coração, Aang ainda carrega uma esperança inocente de encontrar alguém de seu povo ali. Katara e Sokka não têm certeza do que vão encontrar, mas aceitam acompanhar Aang. Enquanto Appa voa cada vez mais alto em direção às montanhas, o clima muda. O vento fica mais forte, o ar mais frio e o silêncio começa a tomar conta do ambiente. Quando finalmente chegam ao templo, Aang fica animado por alguns instantes. Ele salta de Appa com entusiasmo e começa a correr pelos corredores e pátios do lugar, lembrando de brincadeiras antigas e dos momentos que viveu ali antes de desaparecer. Para ele, por alguns segundos, parece que nada mudou. Mas essa sensação dura muito pouco. O templo está completamente abandonado. Não há monges, não há crianças treinando, não há vozes ecoando pelos corredores, apenas o vento atravessando as estruturas antigas. Aos poucos, Aang começa a perceber que algo está muito errado. Enquanto exploram o lugar, Katara e Sokka encontram sinais claros de que o templo foi atacado muitos anos antes. Há marcas de batalha e vestígios que indicam uma invasão violenta. A verdade começa a se formar lentamente na mente de Aang. A Nação do Fogo destruiu os Nômades do Ar. Quando ele finalmente encontra o corpo de seu antigo mestre entre os restos da batalha, o peso da realidade cai sobre ele de forma devastadora. Seu povo inteiro foi exterminado durante o início da guerra, exatamente no período em que ele desapareceu. Aang percebe que, de certa forma, ele é o último de sua cultura. A dor e a culpa começam a crescer dentro dele. Ele sente que deveria ter estado ali para proteger seu povo. Ele acredita que se não tivesse fugido de suas responsabilidades como Avatar naquela época, talvez tudo pudesse ter sido diferente.
Esse sentimento desperta algo extremamente poderoso dentro dele. Aang entra no chamado estado avatar, uma condição espiritual em que o poder de todos os avatares do passado flui através dele. Seus olhos e tatuagens começam a brilhar intensamente e uma energia gigantesca se espalha pelo templo. O vento começa a girar com força ao redor dele, levantando pedras e criando uma tempestade de ar. Katara e Sokka ficam assustados, porque percebem que Aang perdeu o controle de suas emoções. Mas Katara decide se aproximar mesmo assim. Com calma e coragem, ela fala com Aang, lembrando que ele não está sozinho. Ela diz que mesmo que o mundo tenha mudado, ainda existem pessoas que acreditam nele. A voz de Katara consegue alcançar Aang no meio daquele turbilhão de energia. Aos poucos, o brilho desaparece, o vento diminui e Aang volta ao normal. Ele cai de joelhos, emocionalmente devastado, mas agora também mais consciente da realidade que precisa enfrentar. Aquele momento marca uma mudança importante dentro dele. Aang entende que não pode mais fugir de quem ele é. Ele precisa aceitar seu destino como avatar e aprender a dominar os outros elementos, se quiser impedir que a guerra continue destruindo o mundo. Depois de deixar o templo, o grupo segue viagem novamente, com Appa, agora com um novo objetivo: encontrar mestres que possam ensinar Aang a controlar água, terra e, eventualmente, fogo. Mas enquanto eles seguem tentando trazer equilíbrio ao mundo, o príncipe Zuko continua a sua perseguição implacável. E em algum lugar do Reino da Terra, novos aliados e novos perigos aguardam o Avatar. Durante muitos anos, 4 nações viveram em equilíbrio: a tribo da água, o Reino da Terra, a Nação do Fogo e os Nômades do Ar. Cada uma dessas nações possui pessoas capazes de controlar o seu elemento: água, terra, fogo ou ar. Esses mestres manipulam os elementos como uma extensão do próprio corpo. Mas existe apenas uma pessoa capaz de dominar todos os 4 elementos: o Avatar. E é ele quem mantém o equilíbrio do mundo. Só que esse equilíbrio foi quebrado. 100 anos antes dos acontecimentos da história, a Nação do Fogo iniciou uma guerra brutal contra todas as outras nações. Eles aproveitaram um momento em que o Avatar desapareceu misteriosamente e passaram a dominar territórios e destruir culturas. Sem um Avatar para impedir o avanço do Exército do Fogo, o mundo mergulhou em medo e sofrimento. É nesse cenário que conhecemos 2 jovens da tribo da Água do Sul, Katara e seu irmão Sokka. Eles vivem em uma pequena vila cercada por gelo e neve. A vida ali é simples, mas também marcada pela guerra. Muitos guerreiros da tribo partiram para lutar, deixando para trás apenas idosos, crianças e alguns poucos defensores. Katara sonha em se tornar uma grande mestra da água. O problema é que ela praticamente não tem ninguém para ensiná-la. Mesmo assim, todos os dias ela tenta treinar sozinha, tentando controlar a água ao seu redor. Sokka, por outro lado, é mais cético e pé no chão. Ele acredita que precisa proteger a vila e tenta agir como um guerreiro responsável, mesmo ainda sendo jovem. Durante um desses treinos, Katara acaba se irritando com Sokka e, em um momento de frustração, libera um poderoso golpe de água que quebra uma enorme camada de gelo. Dentro desse bloco congelado existe algo, ou melhor, alguém. Quando o gelo se rompe completamente, eles encontram um garoto misterioso preso em uma esfera de gelo junto com um enorme bisão voador. O garoto acorda confuso, mas cheio de energia e curiosidade. Seu nome é Aang. Logo fica claro que Aang não é uma pessoa comum. Ele possui tatuagens azuis pelo corpo e uma forma de agir leve, quase como se estivesse brincando com o mundo. E não demora para Katara perceber algo surpreendente. Ele consegue controlar o ar com facilidade. Aang é um mestre do ar, mas isso levanta um problema enorme. Os Nômades do Ar foram completamente exterminados pela Nação do Fogo 100 anos antes. Isso significa que Aang deveria ser impossível de existir, a menos que ele tenha estado desaparecido por todo esse tempo. Enquanto Aang começa a conhecer Katara, Sokka e a vila da Tribo da Água, percebemos que ele carrega um espírito muito puro. Ele gosta de explorar, rir e descobrir coisas novas. Porém, aos poucos, pistas começam a indicar que ele pode ser muito mais importante do que aparenta. Enquanto isso, em outra parte do mundo, conhecemos o príncipe Zuko, da Nação do Fogo.
Ele é um jovem determinado e marcado por uma cicatriz no rosto. Zuko vive obcecado por uma única missão: capturar o Avatar. Ele acredita que encontrar o Avatar é a única forma de recuperar sua honra diante de seu pai, o poderoso Senhor do Fogo. Quando sinais de energia revelam que o Avatar finalmente reapareceu, Zuko imediatamente parte em direção ao Polo Sul. E é aí que o destino começa a se mover. Aang, Katara e Sokka mal tiveram tempo de entender o que está acontecendo quando enormes navios da Nação do Fogo aparecem no horizonte. Soldados invadem a vila procurando exatamente por aquilo que acabou de despertar no gelo, o Avatar. É nesse momento que a verdade começa a se revelar. Aang descobre algo que muda tudo. Ele não é apenas um mestre do ar, ele é o Avatar perdido há 100 anos. Mas o mundo que ele conhecia desapareceu. Seu povo foi destruído. A guerra tomou conta de tudo. E agora, mesmo sendo apenas um garoto que passou um século congelado, ele pode ser a única esperança de restaurar o equilíbrio entre as nações. Depois que os soldados da Nação do Fogo chegam à vila da tribo da Água do Sul procurando pelo Avatar, a situação fica extremamente perigosa para todos. Aang percebe rapidamente que a presença dele ali coloca Katara, Sokka e toda a vila em risco. Mesmo sem entender completamente tudo o que está acontecendo, Aang toma uma decisão difícil. Para proteger as pessoas da vila, ele se entrega voluntariamente aos soldados da Nação do Fogo. A ideia dele é simples: se os inimigos o levarem embora, deixarão a tribo em paz. Mas Katara e Sokka não aceitam isso tão facilmente. Os dois irmãos sabem que Aang não pode cair nas mãos da Nação do Fogo. Se o Avatar for capturado, a guerra pode durar para sempre. Então, mesmo com medo e sem um plano perfeito, eles decidem seguir o navio inimigo para tentar resgatá-lo. Enquanto isso, Aang é levado até o enorme navio comandado pelo príncipe Zuko. Zuko finalmente acredita que está prestes a cumprir sua missão. Durante anos, ele percorreu o mundo procurando qualquer sinal do Avatar, enfrentando fracassos e humilhações. Agora, diante dele, está exatamente aquilo que ele sempre procurou. Mesmo assim, o encontro entre Zuko e Aang não acontece como ele imaginava. Aang não demonstra medo ou arrogância. Na verdade, ele parece mais curioso do que qualquer outra coisa. Ele olha ao redor, observa o navio e faz perguntas como se estivesse tentando entender aquele mundo que mudou tanto enquanto ele estava congelado. Enquanto Aang está preso no navio, Katara e Sokka conseguem se aproximar escondidos. Usando coragem e um pouco de improviso, eles tentam libertá-lo. Mas o que realmente muda tudo acontece dentro do próprio Aang. Ao ver pessoas sofrendo e ao perceber que aquela guerra existe por causa da ausência do Avatar, algo desperta dentro dele. Aang finalmente aceita a realidade. Ele é o Avatar, e fugir dessa responsabilidade não vai salvar ninguém. É nesse momento que seus poderes começam a se manifestar com muito mais força. Durante a confusão no navio, Aang consegue libertar parte de sua energia espiritual e usa o controle do ar de uma forma impressionante. Rajadas poderosas de vento atravessam o convés, derrubando soldados e criando uma oportunidade para escapar. Katara também começa a mostrar seu talento com a dobra de água, ajudando a conter os inimigos, enquanto Sokka tenta proteger os dois. Depois de uma fuga cheia de tensão, os três conseguem escapar do navio e voltar para Appa, o enorme bisão voador que acompanha Aang. Appa levanta voo, levando os três para longe dali, enquanto os navios da Nação do Fogo ficam para trás. Mas a jornada deles está apenas começando. Durante a viagem, Aang começa a entender melhor o que aconteceu com o mundo enquanto ele esteve desaparecido. Ele descobre que a guerra durou 100 anos e que muitas culturas foram destruídas, incluindo o povo dos nômades do ar, o seu próprio povo. Esse momento é um dos mais pesados para Aang. Pela primeira vez, ele percebe que tudo aquilo que fazia parte de sua vida simplesmente deixou de existir. Seus mestres, seus amigos, os templos onde ele cresceu, tudo pode ter sido destruído.
Katara percebe a dor que Aang carrega e tenta encorajá-lo. Ela acredita que ele ainda pode trazer esperança para o mundo. Sokka, mesmo sendo mais desconfiado, também começa a entender que Aang pode realmente ser a única chance de acabar com aquela guerra. Então, eles tomam uma decisão importante. Aang precisa aprender a dominar os outros elementos, água, terra e fogo, para cumprir seu papel como Avatar. O primeiro passo dessa jornada será encontrar mestres que possam ensiná-la. Assim, os três partam juntos em uma missão que pode mudar o destino do mundo. Não são apenas três jovens viajando pelo céu em um bisão voador. Eles estão carregando o peso de uma guerra centenária e a esperança de milhões de pessoas. Enquanto isso, em algum lugar atrás deles, Zuko observa o céu vazio onde o Avatar escapou. Para ele, aquilo não é o fim da perseguição. É apenas o começo. Depois de escapar do príncipe Prince Zuko, o grupo começa a entender que a viagem deles não é apenas uma fuga. É o início de uma missão muito maior. Durante o caminho, Aang revela um desejo muito forte que ele vinha guardando desde que acordou do gelo. Ele quer visitar o Templo do Ar do Sul. Para ele, aquele lugar não é apenas um templo, é sua casa. Foi lá que ele cresceu, treinou e viveu com os outros nômades do ar. No fundo do coração, Aang ainda carrega uma esperança inocente de encontrar alguém de seu povo ali. Katara e Sokka não têm certeza do que vão encontrar, mas aceitam acompanhar Aang. Enquanto Appa voa cada vez mais alto em direção às montanhas, o clima muda. O vento fica mais forte, o ar mais frio e o silêncio começa a tomar conta do ambiente. Quando finalmente chegam ao templo, Aang fica animado por alguns instantes. Ele salta de Appa com entusiasmo e começa a correr pelos corredores e pátios do lugar, lembrando de brincadeiras antigas e dos momentos que viveu ali antes de desaparecer. Para ele, por alguns segundos, parece que nada mudou. Mas essa sensação dura muito pouco. O templo está completamente abandonado. Não há monges, não há crianças treinando, não há vozes ecoando pelos corredores, apenas o vento atravessando as estruturas antigas. Aos poucos, Aang começa a perceber que algo está muito errado. Enquanto exploram o lugar, Katara e Sokka encontram sinais claros de que o templo foi atacado muitos anos antes. Há marcas de batalha e vestígios que indicam uma invasão violenta. A verdade começa a se formar lentamente na mente de Aang. A Nação do Fogo destruiu os Nômades do Ar. Quando ele finalmente encontra o corpo de seu antigo mestre entre os restos da batalha, o peso da realidade cai sobre ele de forma devastadora. Seu povo inteiro foi exterminado durante o início da guerra, exatamente no período em que ele desapareceu. Aang percebe que, de certa forma, ele é o último de sua cultura. A dor e a culpa começam a crescer dentro dele. Ele sente que deveria ter estado ali para proteger seu povo. Ele acredita que se não tivesse fugido de suas responsabilidades como Avatar naquela época, talvez tudo pudesse ter sido diferente. Esse sentimento desperta algo extremamente poderoso dentro dele. Aang entra no chamado Estado Avatar, uma condição espiritual em que o poder de todos os avatares do passado flui através dele. Seus olhos e tatuagens começam a brilhar intensamente e uma energia gigantesca se espalha pelo templo. O vento começa a girar com força ao redor dele, levantando pedras e criando uma tempestade de ar. Katara e Sokka ficam assustados, porque percebem que Aang perdeu o controle de suas emoções. Mas Katara decide se aproximar mesmo assim. Com calma e coragem, ela fala com Aang, lembrando que ele não está sozinho. Ela diz que mesmo que o mundo tenha mudado, ainda existem pessoas que acreditam nele. A voz de Katara consegue alcançar Aang no meio daquele turbilhão de energia. Aos poucos, o brilho desaparece, o vento diminui e Aang volta ao normal. Ele cai de joelhos, emocionalmente devastado, mas agora também mais consciente da realidade que precisa enfrentar. Aquele momento marca uma mudança importante dentro dele. Aang entende que não pode mais fugir de quem ele é. Ele precisa aceitar seu destino como Avatar e aprender a dominar os outros elementos se quiser impedir que a guerra continue destruindo o mundo. Depois de deixar o templo, o grupo segue viagem novamente, com Appa, agora com um novo objetivo: encontrar mestres que possam ensinar Aang a controlar água, terra e, eventualmente, fogo. Mas enquanto eles seguem tentando trazer equilíbrio ao mundo, o príncipe Zuko continua a sua perseguição implacável. E em algum lugar do Reino da Terra, novos aliados e novos perigos aguardam o Avatar. Durante muitos anos, 4 nações viveram em equilíbrio: a tribo da água,
o Reino da Terra, a Nação do Fogo e os Nômades do Ar. Cada uma dessas nações possui pessoas capazes de controlar o seu elemento: água, terra, fogo ou ar. Esses mestres manipulam os elementos como uma extensão do próprio corpo. Mas existe apenas uma pessoa capaz de dominar todos os 4 elementos, o Avatar. E é ele quem mantém o equilíbrio do mundo. Só que esse equilíbrio foi quebrado. 100 anos antes dos acontecimentos da história, a Nação do Fogo iniciou uma guerra brutal contra todas as outras nações. Eles aproveitaram um momento em que o Avatar desapareceu misteriosamente e passaram a dominar territórios e destruir culturas. Sem um Avatar para impedir o avanço do Exército do Fogo, o mundo mergulhou em medo e sofrimento. É nesse cenário que conhecemos 2 jovens da tribo da Água do Sul, Katara e seu irmão Sokka. Eles vivem em uma pequena vila cercada por gelo e neve. A vida ali é simples, mas também marcada pela guerra. Muitos guerreiros da tribo partiram para lutar, deixando para trás apenas idosos, crianças e alguns poucos defensores. Katara sonha em se tornar uma grande mestra da água. O problema é que ela praticamente não tem ninguém para ensiná-la. Mesmo assim, todos os dias ela tenta treinar sozinha, tentando controlar a água ao seu redor. Sokka, por outro lado, é mais cético e pé no chão. Ele acredita que precisa proteger a vila e tenta agir como um guerreiro responsável, mesmo ainda sendo jovem. Durante um desses treinos, Katara acaba se irritando com Sokka e, em um momento de frustração, libera um poderoso golpe de água que quebra uma enorme camada de gelo. Dentro desse bloco congelado existe algo, ou melhor, alguém. Quando o gelo se rompe completamente, eles encontram um garoto misterioso preso em uma esfera de gelo junto com um enorme bisão voador. O garoto acorda confuso, mas cheio de energia e curiosidade. Seu nome é Aang. Logo fica claro que Aang não é uma pessoa comum. Ele possui tatuagens azuis pelo corpo e uma forma de agir leve, quase como se estivesse brincando com o mundo. E não demora para Katara perceber algo surpreendente. Ele consegue controlar o ar com facilidade. Aang é um mestre do ar, mas isso levanta um problema enorme. Os Nômades do Ar foram completamente exterminados pela Nação do Fogo 100 anos antes. Isso significa que Aang deveria ser impossível de existir, a menos que ele tenha estado desaparecido por todo esse tempo. Enquanto Aang começa a conhecer Katara, Sokka e a vila da Tribo da Água, percebemos que ele carrega um espírito muito puro. Ele gosta de explorar, rir e descobrir coisas novas. Porém, aos poucos, pistas começam a indicar que ele pode ser muito mais importante do que aparenta. Enquanto isso, em outra parte do mundo, conhecemos o príncipe Zuko, da Nação do Fogo. Ele é um jovem determinado e marcado por uma cicatriz no rosto. Zuko vive obcecado por uma única missão: capturar o Avatar. Ele acredita que encontrar o Avatar é a única forma de recuperar sua honra diante de seu pai, o poderoso Senhor do Fogo. Quando sinais de energia revelam que o Avatar finalmente reapareceu, Zuko imediatamente parte em direção ao Polo Sul. E é aí que o destino começa a se mover. Aang, Katara e Sokka mal tiveram tempo de entender o que está acontecendo quando enormes navios da Nação do Fogo aparecem no horizonte. Soldados invadem a vila procurando exatamente por aquilo que acabou de despertar no gelo, o Avatar. É nesse momento que a verdade começa a se revelar. Aang descobre algo que muda tudo. Ele não é apenas um mestre do ar, ele é o Avatar perdido há 100 anos. Mas o mundo que ele conhecia desapareceu. Seu povo foi destruído. A guerra tomou conta de tudo. E agora, mesmo sendo apenas um garoto que passou um século congelado, ele pode ser a única esperança de restaurar o equilíbrio entre as nações. Depois que os soldados da Nação do Fogo chegam à vila da Tribo da Água do Sul procurando pelo Avatar, a situação fica extremamente perigosa para todos. Aang percebe rapidamente que a presença dele ali coloca Katara, Sokka e toda a vila em risco. Mesmo sem entender completamente tudo o que está acontecendo, Aang toma uma decisão difícil. Para proteger as pessoas da vila, ele se entrega voluntariamente aos soldados da Nação do Fogo. A ideia dele é simples:
Se os inimigos o levarem embora, deixarão a tribo em paz. Mas Katara e Sokka não aceitam isso tão facilmente. Os dois irmãos sabem que Aang não pode cair nas mãos da Nação do Fogo. Se o Avatar for capturado, a guerra pode durar para sempre. Então, mesmo com medo e sem um plano perfeito, eles decidem seguir o navio inimigo para tentar resgatá-lo. Enquanto isso, Aang é levado até o enorme navio comandado pelo príncipe Zuko. Zuko finalmente acredita que está prestes a cumprir sua missão. Durante anos, ele percorreu o mundo procurando qualquer sinal do Avatar, enfrentando fracassos e humilhações. Agora, diante dele, está exatamente aquilo que ele sempre procurou. Mesmo assim, o encontro entre Zuko e Aang não acontece como ele imaginava. Aang não demonstra medo ou arrogância. Na verdade, ele parece mais curioso do que qualquer outra coisa. Ele olha ao redor, observa o navio e faz perguntas como se estivesse tentando entender aquele mundo que mudou tanto enquanto ele estava congelado. Enquanto Aang está preso no navio, Katara e Sokka conseguem se aproximar escondidos. Usando coragem e um pouco de improviso, eles tentam libertá-lo. Mas o que realmente muda tudo acontece dentro do próprio Aang. Ao ver pessoas sofrendo e ao perceber que aquela guerra existe por causa da ausência do Avatar, algo desperta dentro dele. Aang finalmente aceita a realidade. Ele é o Avatar, e fugir dessa responsabilidade não vai salvar ninguém. É nesse momento que seus poderes começam a se manifestar com muito mais força. Durante a confusão no navio, Aang consegue libertar parte de sua energia espiritual e usa o controle do ar de uma forma impressionante. Rajadas poderosas de vento atravessam o convés, derrubando soldados e criando uma oportunidade para escapar. Katara também começa a mostrar seu talento com a dobra de água, ajudando a conter os inimigos, enquanto Sokka tenta proteger os dois. Depois de uma fuga cheia de tensão, os três conseguem escapar do navio e voltar para Appa, o enorme bisão voador que acompanha Aang. Appa levanta voo, levando os três para longe dali, enquanto os navios da Nação do Fogo ficam para trás. Mas a jornada deles está apenas começando. Durante a viagem, Aang começa a entender melhor o que aconteceu com o mundo enquanto ele esteve desaparecido. Ele descobre que a guerra durou 100 anos e que muitas culturas foram destruídas, incluindo o povo dos Nômades do Ar, o seu próprio povo. Esse momento é um dos mais pesados para Aang. Pela primeira vez, ele percebe que tudo aquilo que fazia parte de sua vida simplesmente deixou de existir. Seus mestres, seus amigos, os templos onde ele cresceu, tudo pode ter sido destruído. Katara percebe a dor que Aang carrega e tenta encorajá-lo. Ela acredita que ele ainda pode trazer esperança para o mundo. Sokka, mesmo sendo mais desconfiado, também começa a entender que Aang pode realmente ser a única chance de acabar com aquela guerra. Então, eles tomam uma decisão importante. Aang precisa aprender a dominar os outros elementos, água, terra e fogo, para cumprir seu papel como Avatar. O primeiro passo dessa jornada será encontrar mestres que possam ensiná-la. Assim, os três partam juntos em uma missão que pode mudar o destino do mundo. Não são apenas três jovens viajando pelo céu em um bisão voador. Eles estão carregando o peso de uma guerra centenária e a esperança de milhões de pessoas. Enquanto isso, em algum lugar atrás deles, Zuko observa o céu vazio onde o Avatar escapou. Para ele, aquilo não é o fim da perseguição. É apenas o começo. Depois de escapar do príncipe Prince Zuko, o grupo começa a entender que a viagem deles não é apenas uma fuga. É o início de uma missão muito maior. Durante o caminho, Aang revela um desejo muito forte que ele vinha guardando desde que acordou do gelo. Ele quer visitar o Templo do Ar do Sul. Para ele, aquele lugar não é apenas um templo, é sua casa. Foi lá que ele cresceu, treinou e viveu com os outros nômades do ar. No fundo do coração, Aang ainda carrega uma esperança inocente de encontrar alguém de seu povo ali. Katara e Sokka não têm certeza do que vão encontrar, mas aceitam acompanhar Aang. Enquanto Appa voa cada vez mais alto em direção às montanhas, o clima muda. O vento fica mais forte, o ar mais frio e o silêncio começa a tomar conta do ambiente. Quando finalmente chegam ao templo,
Aang fica animado por alguns instantes. Ele salta de Appa com entusiasmo e começa a correr pelos corredores e pátios do lugar, lembrando de brincadeiras antigas e dos momentos que viveu ali antes de desaparecer. Para ele, por alguns segundos, parece que nada mudou. Mas essa sensação dura muito pouco. O templo está completamente abandonado. Não há monges, não há crianças treinando, não há vozes ecoando pelos corredores, apenas o vento atravessando as estruturas antigas. Aos poucos, Aang começa a perceber que algo está muito errado. Enquanto exploram o lugar, Katara e Sokka encontram sinais claros de que o templo foi atacado muitos anos antes. Há marcas de batalha e vestígios que indicam uma invasão violenta. A verdade começa a se formar lentamente na mente de Aang. A Nação do Fogo destruiu os Nômades do Ar. Quando ele finalmente encontra o corpo de seu antigo mestre entre os restos da batalha, o peso da realidade cai sobre ele de forma devastadora. Seu povo inteiro foi exterminado durante o início da guerra, exatamente no período em que ele desapareceu. Aang percebe que, de certa forma, ele é o último de sua cultura. A dor e a culpa começam a crescer dentro dele. Ele sente que deveria ter estado ali para proteger seu povo. Ele acredita que se não tivesse fugido de suas responsabilidades como Avatar naquela época, talvez tudo pudesse ter sido diferente. Esse sentimento desperta algo extremamente poderoso dentro dele. Aang entra no chamado Estado Avatar, uma condição espiritual em que o poder de todos os avatares do passado flui através dele. Seus olhos e tatuagens começam a brilhar intensamente e uma energia gigantesca se espalha pelo templo. O vento começa a girar com força ao redor dele, levantando pedras e criando uma tempestade de ar. Katara e Sokka ficam assustados, porque percebem que Aang perdeu o controle de suas emoções. Mas Katara decide se aproximar mesmo assim. Com calma e coragem, ela fala com Aang, lembrando que ele não está sozinho. Ela diz que mesmo que o mundo tenha mudado, ainda existem pessoas que acreditam nele. A voz de Katara consegue alcançar Aang no meio daquele turbilhão de energia. Aos poucos, o brilho desaparece, o vento diminui e Aang volta ao normal. Ele cai de joelhos, emocionalmente devastado, mas agora também mais consciente da realidade que precisa enfrentar. Aquele momento marca uma mudança importante dentro dele. Aang entende que não pode mais fugir de quem ele é. Ele precisa aceitar seu destino como Avatar e aprender a dominar os outros elementos, se quiser impedir que a guerra continue destruindo o mundo. Depois de deixar o templo, o grupo segue viagem novamente, com Appa, agora com um novo objetivo: encontrar mestres que possam ensinar Aang a controlar água, terra e, eventualmente, fogo. Mas enquanto eles seguem tentando trazer equilíbrio ao mundo, o príncipe Zuko continua a sua perseguição implacável. E em algum lugar do Reino da Terra, novos aliados e novos perigos aguardam o Avatar. Durante muitos anos, 4 nações viveram em equilíbrio: a tribo da água, o Reino da Terra, a Nação do Fogo e os Nômades do Ar. Cada uma dessas nações possui pessoas capazes de controlar o seu elemento: água, terra, fogo ou ar. Esses mestres manipulam os elementos como uma extensão do próprio corpo. Mas existe apenas uma pessoa capaz de dominar todos os 4 elementos: o Avatar. E é ele quem mantém o equilíbrio do mundo. Só que esse equilíbrio foi quebrado. 100 anos antes dos acontecimentos da história, a Nação do Fogo iniciou uma guerra brutal contra todas as outras nações. Eles aproveitaram um momento em que o Avatar desapareceu misteriosamente e passaram a dominar territórios e destruir culturas. Sem um Avatar para impedir o avanço do Exército do Fogo, o mundo mergulhou em medo e sofrimento. É nesse cenário que conhecemos 2 jovens da tribo da Água do Sul, Katara e seu irmão Sokka. Eles vivem em uma pequena vila cercada por gelo e neve. A vida ali é simples, mas também marcada pela guerra. Muitos guerreiros da tribo partiram para lutar, deixando para trás apenas idosos, crianças e alguns poucos defensores. Katara sonha em se tornar uma grande mestra da água. O problema é que ela praticamente não tem ninguém para ensiná-la. Mesmo assim, todos os dias ela tenta treinar sozinha, tentando controlar a água ao seu redor. Sokka, por outro lado, é mais cético e pé no chão. Ele acredita que precisa proteger a vila e tenta agir como um guerreiro responsável, mesmo ainda sendo jovem. Durante um desses treinos,
Katara acaba se irritando com Sokka e, em um momento de frustração, libera um poderoso golpe de água que quebra uma enorme camada de gelo. Dentro desse bloco congelado existe algo, ou melhor, alguém. Quando o gelo se rompe completamente, eles encontram um garoto misterioso preso em uma esfera de gelo junto com um enorme bisão voador. O garoto acorda confuso, mas cheio de energia e curiosidade. Seu nome é Aang. Logo fica claro que Aang não é uma pessoa comum. Ele possui tatuagens azuis pelo corpo e uma forma de agir leve, quase como se estivesse brincando com o mundo. E não demora para Katara perceber algo surpreendente. Ele consegue controlar o ar com facilidade. Aang é um mestre do ar, mas isso levanta um problema enorme. Os nômades do ar foram completamente exterminados pela Nação do Fogo 100 anos antes. Isso significa que Aang deveria ser impossível de existir, a menos que ele tenha estado desaparecido por todo esse tempo. Enquanto Aang começa a conhecer Katara, Sokka e a vila da Tribo da Água, percebemos que ele carrega um espírito muito puro. Ele gosta de explorar, rir e descobrir coisas novas. Porém, aos poucos, pistas começam a indicar que ele pode ser muito mais importante do que aparenta. Enquanto isso, em outra parte do mundo, conhecemos o príncipe Zuko, da Nação do Fogo. Ele é um jovem determinado e marcado por uma cicatriz no rosto. Zuko vive obcecado por uma única missão: capturar o Avatar. Ele acredita que encontrar o Avatar é a única forma de recuperar sua honra diante de seu pai, o poderoso Senhor do Fogo. Quando sinais de energia revelam que o Avatar finalmente reapareceu, Zuko imediatamente parte em direção ao Polo Sul. E é aí que o destino começa a se mover. Aang, Katara e Sokka mal tiveram tempo de entender o que está acontecendo quando enormes navios da Nação do Fogo aparecem no horizonte. Soldados invadem a vila procurando exatamente por aquilo que acabou de despertar no gelo, o Avatar. É nesse momento que a verdade começa a se revelar. Aang descobre algo que muda tudo. Ele não é apenas um mestre do ar, ele é o Avatar perdido há 100 anos. Mas o mundo que ele conhecia desapareceu. Seu povo foi destruído. A guerra tomou conta de tudo. E agora, mesmo sendo apenas um garoto que passou um século congelado, ele pode ser a única esperança de restaurar o equilíbrio entre as nações. Depois que os soldados da Nação do Fogo chegam à vila da Tribo da Água do Sul procurando pelo Avatar, a situação fica extremamente perigosa para todos. Aang percebe rapidamente que a presença dele ali coloca Katara, Sokka e toda a vila em risco. Mesmo sem entender completamente tudo o que está acontecendo, Aang toma uma decisão difícil. Para proteger as pessoas da vila, ele se entrega voluntariamente aos soldados da Nação do Fogo. A ideia dele é simples: se os inimigos o levarem embora, deixarão a tribo em paz. Mas Katara e Sokka não aceitam isso tão facilmente. Os dois irmãos sabem que Aang não pode cair nas mãos da Nação do Fogo. Se o Avatar for capturado, a guerra pode durar para sempre. Então, mesmo com medo e sem um plano perfeito, eles decidem seguir o navio inimigo para tentar resgatá-lo. Enquanto isso, Aang é levado até o enorme navio comandado pelo príncipe Zuko. Zuko finalmente acredita que está prestes a cumprir sua missão. Durante anos, ele percorreu o mundo procurando qualquer sinal do Avatar, enfrentando fracassos e humilhações. Agora, diante dele, está exatamente aquilo que ele sempre procurou. Mesmo assim, o encontro entre Zuko e Aang não acontece como ele imaginava. Aang não demonstra medo ou arrogância. Na verdade, ele parece mais curioso do que qualquer outra coisa. Ele olha ao redor, observa o navio e faz perguntas como se estivesse tentando entender aquele mundo que mudou tanto enquanto ele estava congelado. Enquanto Aang está preso no navio, Katara e Sokka conseguem se aproximar escondidos. Usando coragem e um pouco de improviso, eles tentam libertá-lo. Mas o que realmente muda tudo acontece dentro do próprio Aang. Ao ver pessoas sofrendo e ao perceber que aquela guerra existe por causa da ausência do Avatar, algo desperta dentro dele. Aang finalmente aceita a realidade. Ele é o Avatar.
e fugir dessa responsabilidade não vai salvar ninguém. É nesse momento que seus poderes começam a se manifestar com muito mais força. Durante a confusão no navio, Aang consegue libertar parte de sua energia espiritual e usa o controle do ar de uma forma impressionante. Rajadas poderosas de vento atravessam o convés, derrubando soldados e criando uma oportunidade para escapar. Katara também começa a mostrar seu talento com a dobra de água, ajudando a conter os inimigos, enquanto Sokka tenta proteger os dois. Depois de uma fuga cheia de tensão, os três conseguem escapar do navio e voltar para Appa, o enorme bisão voador que acompanha Aang. Appa levanta voo, levando os três para longe dali, enquanto os navios da Nação do Fogo ficam para trás. Mas a jornada deles está apenas começando. Durante a viagem, Aang começa a entender melhor o que aconteceu com o mundo enquanto ele esteve desaparecido. Ele descobre que a guerra durou 100 anos e que muitas culturas foram destruídas, incluindo o povo dos Nômades do Ar, o seu próprio povo. Esse momento é um dos mais pesados para Aang. Pela primeira vez, ele percebe que tudo aquilo que fazia parte de sua vida simplesmente deixou de existir. Seus mestres, seus amigos, os templos onde ele cresceu, tudo pode ter sido destruído. Katara percebe a dor que Aang carrega e tenta encorajá-lo. Ela acredita que ele ainda pode trazer esperança para o mundo. Sokka, mesmo sendo mais desconfiado, também começa a entender que Aang pode realmente ser a única chance de acabar com aquela guerra. Então, eles tomam uma decisão importante. Aang precisa aprender a dominar os outros elementos, água, terra e fogo, para cumprir seu papel como Avatar. O primeiro passo dessa jornada será encontrar mestres que possam ensiná-la. Assim, os três partam juntos em uma missão que pode mudar o destino do mundo. Não são apenas três jovens viajando pelo céu em um bisão voador. Eles estão carregando o peso de uma guerra centenária e a esperança de milhões de pessoas. Enquanto isso, em algum lugar atrás deles, Zuko observa o céu vazio onde o Avatar escapou. Para ele, aquilo não é o fim da perseguição. É apenas o começo. Depois de escapar do príncipe Prince Zuko, o grupo começa a entender que a viagem deles não é apenas uma fuga. É o início de uma missão muito maior. Durante o caminho, Aang revela um desejo muito forte que ele vinha guardando desde que acordou do gelo. Ele quer visitar o Templo do Ar do Sul. Para ele, aquele lugar não é apenas um templo, é sua casa. Foi lá que ele cresceu, treinou e viveu com os outros nômades do ar. No fundo do coração, Aang ainda carrega uma esperança inocente de encontrar alguém de seu povo ali. Katara e Sokka não têm certeza do que vão encontrar, mas aceitam acompanhar Aang. Enquanto Appa voa cada vez mais alto em direção às montanhas, o clima muda. O vento fica mais forte, o ar mais frio e o silêncio começa a tomar conta do ambiente. Quando finalmente chegam ao templo, Aang fica animado por alguns instantes. Ele salta de Appa com entusiasmo e começa a correr pelos corredores e pátios do lugar, lembrando de brincadeiras antigas e dos momentos que viveu ali antes de desaparecer. Para ele, por alguns segundos, parece que nada mudou. Mas essa sensação dura muito pouco. O templo está completamente abandonado. Não há monges, não há crianças treinando, não há vozes ecoando pelos corredores, apenas o vento atravessando as estruturas antigas. Aos poucos, Aang começa a perceber que algo está muito errado. Enquanto exploram o lugar, Katara e Sokka encontram sinais claros de que o templo foi atacado muitos anos antes. Há marcas de batalha e vestígios que indicam uma invasão violenta. A verdade começa a se formar lentamente na mente de Aang. A Nação do Fogo destruiu os Nômades do Ar. Quando ele finalmente encontra o corpo de seu antigo mestre entre os restos da batalha, o peso da realidade cai sobre ele de forma devastadora. Seu povo inteiro foi exterminado durante o início da guerra, exatamente no período em que ele desapareceu. Aang percebe que, de certa forma, ele é o último de sua cultura. A dor e a culpa começam a crescer dentro dele. Ele sente que deveria ter estado ali para proteger seu povo. Ele acredita que, se não tivesse fugido de suas responsabilidades como Avatar naquela época, talvez tudo pudesse ter sido diferente. Esse sentimento desperta algo extremamente poderoso dentro dele. Aang entra no chamado Estado Avatar, uma condição espiritual em que o poder de todos os avatares do passado flui através dele. Seus olhos e tatuagens começam a brilhar intensamente,
e uma energia gigantesca se espalha pelo templo. O vento começa a girar com força ao redor dele, levantando pedras e criando uma tempestade de ar. Katara e Sokka ficam assustados, porque percebem que Aang perdeu o controle de suas emoções. Mas Katara decide se aproximar mesmo assim. Com calma e coragem, ela fala com Aang, lembrando que ele não está sozinho. Ela diz que mesmo que o mundo tenha mudado, ainda existem pessoas que acreditam nele. A voz de Katara consegue alcançar Aang no meio daquele turbilhão de energia. Aos poucos, o brilho desaparece, o vento diminui e Aang volta ao normal. Ele cai de joelhos, emocionalmente devastado, mas agora também mais consciente da realidade que precisa enfrentar. Aquele momento marca uma mudança importante dentro dele. Aang entende que não pode mais fugir de quem ele é. Ele precisa aceitar seu destino como Avatar e aprender a dominar os outros elementos se quiser impedir que a guerra continue destruindo o mundo. Depois de deixar o templo, o grupo segue viagem novamente, com Appa, agora com um novo objetivo: encontrar mestres que possam ensinar Aang a controlar água, terra e, eventualmente, fogo. Mas enquanto eles seguem tentando trazer equilíbrio ao mundo, o príncipe Zuko continua a sua perseguição implacável. E em algum lugar do Reino da Terra, novos aliados e novos perigos aguardam o Avatar. Durante muitos anos, 4 nações viveram em equilíbrio: a tribo da água, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Cada uma dessas nações possui pessoas capazes de controlar o seu elemento: água, terra, fogo ou ar. Esses mestres manipulam os elementos como uma extensão do próprio corpo. Mas existe apenas uma pessoa capaz de dominar todos os 4 elementos: o Avatar. E é ele quem mantém o equilíbrio do mundo. Só que esse equilíbrio foi quebrado. 100 anos antes dos acontecimentos da história, a Nação do Fogo iniciou uma guerra brutal contra todas as outras nações. Eles aproveitaram um momento em que o Avatar desapareceu misteriosamente e passaram a dominar territórios e destruir culturas. Sem um Avatar para impedir o avanço do Exército do Fogo, o mundo mergulhou em medo e sofrimento. É nesse cenário que conhecemos 2 jovens da tribo da Água do Sul, Katara e seu irmão Sokka. Eles vivem em uma pequena vila cercada por gelo e neve. A vida ali é simples, mas também marcada pela guerra. Muitos guerreiros da tribo partiram para lutar, deixando para trás apenas idosos, crianças e alguns poucos defensores. Katara sonha em se tornar uma grande mestra da água. O problema é que ela praticamente não tem ninguém para ensiná-la. Mesmo assim, todos os dias ela tenta treinar sozinha, tentando controlar a água ao seu redor. Sokka, por outro lado, é mais cético e pé no chão. Ele acredita que precisa proteger a vila e tenta agir como um guerreiro responsável, mesmo ainda sendo jovem. Durante um desses treinos, Katara acaba se irritando com Sokka e, em um momento de frustração, libera um poderoso golpe de água que quebra uma enorme camada de gelo. Dentro desse bloco congelado existe algo, ou melhor, alguém. Quando o gelo se rompe completamente, eles encontram um garoto misterioso preso em uma esfera de gelo junto com um enorme bisão voador. O garoto acorda confuso, mas cheio de energia e curiosidade. Seu nome é Aang. Logo fica claro que Aang não é uma pessoa comum. Ele possui tatuagens azuis pelo corpo e uma forma de agir leve, quase como se estivesse brincando com o mundo. E não demora para Katara perceber algo surpreendente. Ele consegue controlar o ar com facilidade. Aang é um mestre do ar, mas isso levanta um problema enorme. Os nômades do ar foram completamente exterminados pela Nação do Fogo 100 anos antes. Isso significa que Aang deveria ser impossível de existir, a menos que ele tenha estado desaparecido por todo esse tempo. Enquanto Aang começa a conhecer Katara, Sokka e a vila da tribo da água, percebemos que ele carrega um espírito muito puro. Ele gosta de explorar, rir e descobrir coisas novas. Porém, aos poucos, pistas começam a indicar que ele pode ser muito mais importante do que aparenta. Enquanto isso, em outra parte do mundo, conhecemos o príncipe Zuko, da Nação do Fogo. Ele é um jovem determinado e marcado por uma cicatriz no rosto. Zuko vive obcecado por uma única missão: capturar o Avatar.
Ele acredita que encontrar o Avatar é a única forma de recuperar sua honra diante de seu pai, o poderoso Senhor do Fogo. Quando sinais de energia revelam que o Avatar finalmente reapareceu, Zuko imediatamente parte em direção ao Polo Sul. E é aí que o destino começa a se mover. Aang, Katara e Sokka mal tiveram tempo de entender o que está acontecendo quando enormes navios da Nação do Fogo aparecem no horizonte. Soldados invadem a vila procurando exatamente por aquilo que acabou de despertar no gelo, o Avatar. É nesse momento que a verdade começa a se revelar. Aang descobre algo que muda tudo. Ele não é apenas um mestre do ar, ele é o Avatar perdido há 100 anos. Mas o mundo que ele conhecia desapareceu. Seu povo foi destruído. A guerra tomou conta de tudo. E agora, mesmo sendo apenas um garoto que passou um século congelado, ele pode ser a única esperança de restaurar o equilíbrio entre as nações. Depois que os soldados da Nação do Fogo chegam à vila da Tribo da Água do Sul procurando pelo Avatar, a situação fica extremamente perigosa para todos. Aang percebe rapidamente que a presença dele ali coloca Katara, Sokka e toda a vila em risco. Mesmo sem entender completamente tudo o que está acontecendo, Aang toma uma decisão difícil. Para proteger as pessoas da vila, ele se entrega voluntariamente aos soldados da Nação do Fogo. A ideia dele é simples: se os inimigos o levarem embora, deixarão a tribo em paz. Mas Katara e Sokka não aceitam isso tão facilmente. Os dois irmãos sabem que Aang não pode cair nas mãos da Nação do Fogo. Se o Avatar for capturado, a guerra pode durar para sempre. Então, mesmo com medo e sem um plano perfeito, eles decidem seguir o navio inimigo para tentar resgatá-lo. Enquanto isso, Aang é levado até o enorme navio comandado pelo príncipe Zuko. Zuko finalmente acredita que está prestes a cumprir sua missão. Durante anos, ele percorreu o mundo procurando qualquer sinal do Avatar, enfrentando fracassos e humilhações. Agora, diante dele, está exatamente aquilo que ele sempre procurou. Mesmo assim, o encontro entre Zuko e Aang não acontece como ele imaginava. Aang não demonstra medo ou arrogância. Na verdade, ele parece mais curioso do que qualquer outra coisa. Ele olha ao redor, observa o navio e faz perguntas como se estivesse tentando entender aquele mundo que mudou tanto enquanto ele estava congelado. Enquanto Aang está preso no navio, Katara e Sokka conseguem se aproximar escondidos. Usando coragem e um pouco de improviso, eles tentam libertá-lo. Mas o que realmente muda tudo acontece dentro do próprio Aang. Ao ver pessoas sofrendo e ao perceber que aquela guerra existe por causa da ausência do Avatar, algo desperta dentro dele. Aang finalmente aceita a realidade. Ele é o Avatar, e fugir dessa responsabilidade não vai salvar ninguém. É nesse momento que seus poderes começam a se manifestar com muito mais força. Durante a confusão no navio, Aang consegue libertar parte de sua energia espiritual e usa o controle do ar de uma forma impressionante. Rajadas poderosas de vento atravessam o convés, derrubando soldados e criando uma oportunidade para escapar. Katara também começa a mostrar seu talento com a dobra de água, ajudando a conter os inimigos, enquanto Sokka tenta proteger os dois. Depois de uma fuga cheia de tensão, os três conseguem escapar do navio e voltar para Appa, o enorme bisão voador que acompanha Aang. Appa levanta voo, levando os três para longe dali, enquanto os navios da Nação do Fogo ficam para trás. Mas a jornada deles está apenas começando. Durante a viagem, Aang começa a entender melhor o que aconteceu com o mundo enquanto ele esteve desaparecido. Ele descobre que a guerra durou 100 anos e que muitas culturas foram destruídas, incluindo o povo dos nômades do ar, o seu próprio povo. Esse momento é um dos mais pesados para Aang. Pela primeira vez, ele percebe que tudo aquilo que fazia parte de sua vida simplesmente deixou de existir. Seus mestres, seus amigos, os templos onde ele cresceu, tudo pode ter sido destruído. Katara percebe a dor que Aang carrega e tenta encorajá-lo. Ela acredita que ele ainda pode trazer esperança para o mundo.
Sokka, mesmo sendo mais desconfiado, também começa a entender que Aang pode realmente ser a única chance de acabar com aquela guerra. Então, eles tomam uma decisão importante. Aang precisa aprender a dominar os outros elementos, água, terra e fogo, para cumprir seu papel como Avatar. O primeiro passo dessa jornada será encontrar mestres que possam ensiná-la. Assim, os três partam juntos em uma missão que pode mudar o destino do mundo. Não são apenas três jovens viajando pelo céu em um bisão voador. Eles estão carregando o peso de uma guerra centenária e a esperança de milhões de pessoas. Enquanto isso, em algum lugar atrás deles, Zuko observa o céu vazio onde o Avatar escapou. Para ele, aquilo não é o fim da perseguição. É apenas o começo. Depois de escapar do príncipe Prince Zuko, o grupo começa a entender que a viagem deles não é apenas uma fuga. É o início de uma missão muito maior. Durante o caminho, Aang revela um desejo muito forte que ele vinha guardando desde que acordou do gelo. Ele quer visitar o Templo do Ar do Sul. Para ele, aquele lugar não é apenas um templo, é sua casa. Foi lá que ele cresceu, treinou e viveu com os outros nômades do ar. No fundo do coração, Aang ainda carrega uma esperança inocente de encontrar alguém de seu povo ali. Katara e Sokka não têm certeza do que vão encontrar, mas aceitam acompanhar Aang. Enquanto Appa voa cada vez mais alto em direção às montanhas, o clima muda. O vento fica mais forte, o ar mais frio e o silêncio começa a tomar conta do ambiente. Quando finalmente chegam ao templo, Aang fica animado por alguns instantes. Ele salta de Appa com entusiasmo e começa a correr pelos corredores e pátios do lugar, lembrando de brincadeiras antigas e dos momentos que viveu ali antes de desaparecer. Para ele, por alguns segundos, parece que nada mudou. Mas essa sensação dura muito pouco. O templo está completamente abandonado. Não há monges, não há crianças treinando, não há vozes ecoando pelos corredores, apenas o vento atravessando as estruturas antigas. Aos poucos, Aang começa a perceber que algo está muito errado. Enquanto exploram o lugar, Katara e Sokka encontram sinais claros de que o templo foi atacado muitos anos antes. Há marcas de batalha e vestígios que indicam uma invasão violenta. A verdade começa a se formar lentamente na mente de Aang. A Nação do Fogo destruiu os Nômades do Ar. Quando ele finalmente encontra o corpo de seu antigo mestre entre os restos da batalha, o peso da realidade cai sobre ele de forma devastadora. Seu povo inteiro foi exterminado durante o início da guerra, exatamente no período em que ele desapareceu. Aang percebe que, de certa forma, ele é o último de sua cultura. A dor e a culpa começam a crescer dentro dele. Ele sente que deveria ter estado ali para proteger seu povo. Ele acredita que se não tivesse fugido de suas responsabilidades como Avatar naquela época, talvez tudo pudesse ter sido diferente. Esse sentimento desperta algo extremamente poderoso dentro dele. Aang entra no chamado Estado Avatar, uma condição espiritual em que o poder de todos os avatares do passado flui através dele. Seus olhos e tatuagens começam a brilhar intensamente e uma energia gigantesca se espalha pelo templo. O vento começa a girar com força ao redor dele, levantando pedras e criando uma tempestade de ar. Katara e Sokka ficam assustados, porque percebem que Aang perdeu o controle de suas emoções. Mas Katara decide se aproximar mesmo assim. Com calma e coragem, ela fala com Aang, lembrando que ele não está sozinho. Ela diz que mesmo que o mundo tenha mudado, ainda existem pessoas que acreditam nele. A voz de Katara consegue alcançar Aang no meio daquele turbilhão de energia. Aos poucos, o brilho desaparece, o vento diminui e Aang volta ao normal. Ele cai de joelhos, emocionalmente devastado, mas agora também mais consciente da realidade que precisa enfrentar. Aquele momento marca uma mudança importante dentro dele. Aang entende que não pode mais fugir de quem ele é. Ele precisa aceitar seu destino como Avatar e aprender a dominar os outros elementos, se quiser impedir que a guerra continue destruindo o mundo. Depois de deixar o templo, o grupo segue viagem novamente, com Appa, agora com um novo objetivo: encontrar mestres que possam ensinar Aang a controlar água, terra e, eventualmente, fogo. Mas enquanto eles seguem tentando trazer equilíbrio ao mundo, o príncipe Zuko continua a sua perseguição implacável. E em algum lugar do Reino da Terra, novos aliados e novos perigos aguardam o Avatar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar.
Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.